Vou falar com o Américo Martins, que fez uma entrevista exclusiva com a embaixadora do Reino Unido aqui no Brasil, e ela ressaltou o papel do governo Lula, do presidente Lula, para tentar conter a violência da Rússia na guerra da Ucrânia. Américo traz as informações para a gente já, mais uma da série de entrevistas exclusivas que ele vem fazendo, honrando aqui o noticiário do 360. É mais um sinal da Europa, né, no sentido de Lula que passou a ser abertamente cortejado pelo governo de Volodymyr Zelensky. Conta pra gente, querido. Pois é, Dani, a embaixadora Stephanie Alkak me recebeu aqui na semana passada em Londres e nós conversamos bastante sobre como o Reino Unido vê a questão da Ucrânia e a participação do Brasil. E ela foi muito clara dizendo que, em primeiro lugar, o governo britânico reconhece e tem muito clara qual é a posição do Brasil, que é uma posição de condenar a invasão da Rússia, é uma posição de defender a integridade territorial da Ucrânia e a Carta da ONU, que é o que todo mundo quer nesse momento, especialmente aqui Reino Unido, União Europeia e também os Estados Unidos. Aí ela continuou me dizendo o seguinte: o Brasil tem influência junto à Rússia. Por quê? O governo britânico reconhece dois fatores muito importantes aqui. Em primeiro lugar, o Brasil é membro dos BRICS, assim como, obviamente, a Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles vão ter, inclusive, uma reunião de cúpula em agosto na África do Sul, com a possibilidade do Vladimir Putin comparecer a essa cúpula. Então, teria uma reunião cara a cara entre o presidente Lula e o presidente Putin, muito provavelmente, se o Putin for mesmo à África do Sul. O segundo ponto é que o Reino Unido reconhece, assim como quase todo o Ocidente, o Brasil como um dos principais líderes do chamado Sul Global, que são esses grandes países em desenvolvimento, essas grandes economias que estão tentando ser cada vez mais assertiva no tabuleiro das relações internacionais. Então, nas palavras dela, o Brasil tem sim influência, tem sim um papel a jogar nesse triângulo aí, nessa negociação diplomática, especialmente quando as condições para uma paz duradoura e estável estiverem dadas. Aqui, tanto o Itamaraty, como a União Europeia, como o Reino Unido reconhecem que nem Rússia nem Ucrânia querem conversar nesse momento. Então, a guerra está ficando mais acirrada ao invés de estar cegando esse momento da diplomacia. Mas em algum momento vai chegar. Então, a embaixadora Stephanie Alkak me disse também o seguinte: são poucos os líderes que sentam à mesa, que têm essa chance de sentar à mesa com o Putin. E ao fazer isso, o Brasil deveria dizer a ele claramente que manter a guerra é um erro e que ele precisa respeitar tanto a Carta da ONU como a integridade territorial da Ucrânia. Vamos ouvir um trechinho do que a embaixadora me disse, Dani? O Brasil tem uma voz importante. Como sabemos, a voz do Brasil no palco internacional nos últimos anos foi um pouco fraco. Agora o Brasil está de volta. O Brasil tem que usar seu voz, influência com a Rússia, porque o Brasil tem uma influência com a Rússia. O embaixador Celso Amorim já estava em Moscou. E então, o Brasil tem que usar essa influência. Eu vou chamar aqui para essa análise dessa entrevista que você obteve o Lorival Santana, claro, e aí eu fico com os meus cavaleiros todos, e como eu disse, né, infelizmente são meus cavaleiros do apocalipse, mas eu não poderia estar mais bem cercada, né, do que Lorival Santana e Américo Martins. Lorival, me chama a atenção de novo um representante de governo estrangeiro, utilizando a expressão do slogan do governo Lula para dizer agora o Brasil estava mal das pernas na diplomacia nos últimos anos, mas agora o Brasil voltou e nós precisamos usar essa influência. Me parece que é um conjunto de sinais de uma Europa que pode estar entendendo melhor, ou pelo menos retoricamente, como é que o Lula poderia contribuir. Eu acho que a embaixadora do Reino Unido elabora aí, dizendo que são poucas as pessoas que têm a oportunidade de sentar para conversar com o Putin. O Lula pode fazer isso, então ele pode nos ajudar. Será uma clarificação aí do que seria possível no arco de ação de Lula, ou ainda talvez mais diplomacia e menos expectativa de ação prática? Boa tarde, Américo. Parabéns aí pela entrevista. Boa tarde, Daniela. Bom, na linguagem diplomática, essa é uma cobrança, na verdade. É o Reino Unido chamando o Brasil à sua responsabilidade, como uma democracia, um país que, em tese, defende a soberania e a integridade territorial.
se quer manter um diálogo com Vladimir Putin, tem de ser nessa base, de cobrar, de pressionar o Vladimir Putin para que retire suas tropas da Ucrânia. É isso que ela está dizendo de forma diplomática. O Reino Unido é o segundo maior doador de ajuda militar para a Ucrânia, depois dos Estados Unidos. Os Estados Unidos até agora destinaram 37 bilhões de dólares e o Reino Unido 6 bilhões de dólares, 3 bilhões no ano passado e outros 3 bilhões esse ano. E o Reino Unido tem uma aproximação muito forte com o Brasil, é hoje o maior parceiro ambiental do Brasil, porque ele está destinando mais de 2 bilhões de dólares, de reais, desculpe, mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais ao meio ambiente no Brasil. Houve esse apelo na entrevista ao Américo também da embaixadora, falando que pediu várias vezes já ao rei Charles para que interceda, para que as empresas do Reino Unido, o setor privado, participe mais do financiamento da questão ambiental no Brasil. Na quinta-feira vem o Marco Long, que é o enviado do primeiro-ministro Rishi Sunak para o comércio, vem conversar com a Fiesp aqui. O Reino Unido está trabalhando por um acordo de fim da bitributação. O Reino Unido está se reposicionando no mundo depois do Brexit e vê o Brasil potencialmente como um parceiro em todos esses âmbitos. Mas não é uma visão assim, de concordância com o presidente Lula, pelo contrário, a divergência na questão da Ucrânia é de 180 graus e é apenas isso, é chamando a responsabilidade. Você é uma democracia, você se preocupa com o meio ambiente, né? Acaba de haver esse desastre que a Ucrânia e a Europa veem como um ecocídio, né? A destruição da barragem de Kakhovka. Então, é um chamado ao presidente Lula à sua responsabilidade, mas de forma amigável, não da forma como eu estou colocando. Eu sou analista, eu posso falar de forma mais crua o que os britânicos, europeus e americanos sentem em relação ao Brasil. O Américo, o Lorival usa esse tom de chamado, coisa que certamente será ouvido de novo na conversa bem franca, pessoal, que vai haver entre Emmanuel Macron, um dos líderes da Europa mais engajados na proteção da Ucrânia e na manutenção de um status emergencial contra a guerra, e Lula, que viaja aí para a Europa ao seu encontro logo mais. Sem dúvida, Dani, esse vai ser um outro aspecto de que o Macron e o presidente Lula vão conversar. Aliás, o presidente Lula está conversando com todos os líderes mundiais sobre essa questão da Ucrânia. O Lorival está certíssimo aí ao apontar isso, que de fato o Reino Unido quer uma posição mais firme do Brasil em defesa da democracia, da integridade territorial, como eu disse, e do respeito à Carta da ONU. Afinal de contas, a Rússia é um país que tem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e rasgou a Carta da ONU ao invadir unilateralmente a Ucrânia. O Lorival está certíssimo nisso, mas o que está acontecendo também é que os países, e por que ela adotou esse tom tão diplomático como o Lorival ressaltou? Porque os países europeus querem manter o Brasil perto, eles reconhecem que o Brasil tem um peso de fato, ela deixou isso claro, pouca gente senta com o Putin, mas tem que se deixar, tem que se dar a mensagem clara para ele, que é um erro continuar com essa guerra. Não se sabe, obviamente, se o presidente, se tiver a oportunidade de fato de falar com o presidente russo, Vladimir Putin, na África do Sul em agosto, pode ser que o Putin nem apareça na reunião, porque ele tem aí um mandado de prisão contra ele por conta das crianças ucranianas que foram levadas, sequestradas, segundo os ucranianos, para a Rússia. Então pode ser que essa reunião nem aconteça, mas se acontecer, o que ela está dizendo é isso. Nós aqui na Europa temos uma visão completamente diferente, nós temos muito essa mesma visão de defesa da democracia, defesa dos povos e dos países, né, da independência dos países. Então é importante, quando sentar à mesa com ele, dar essa mensagem dura ou o mais dura possível. Dani. Muito bom, meus senhores, muitíssimo obrigada. A gente vai voltar a falar ainda nesta edição do CNN 360.